Olá, sejam bem-vindos a mais um Panorama da Educação, um espaço virtual da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, para falar sobre as atividades da cátedra e também sobre o que acontece de importante no cenário educacional. A gente recebe mais uma vez aqui o titular da nossa cátedra, professor Mozar Neves Ramos. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Thaís. Um bom dia, uma ótima semana a todos. Um prazer enorme estar com todos vocês. Professor, sempre que a gente fala em melhoria da qualidade da educação, principalmente no ensino público, é impossível não discutir o investimento financeiro que o governo faz nesse setor. É claro que a gente vem enfrentando nos últimos anos uma série de cortes nesse investimento. Mas no artigo que o senhor publicou hoje no Jornal do Comércio de Pernambuco, o senhor cita que antes disso acontecer, antes desses cortes acontecerem, realmente houve um crescimento muito expressivo no investimento em educação no Brasil. Quando a gente compara, por exemplo, os anos de 2017 e de 2007, há um aumento de R$ 4.600 aproximadamente no investimento por aluno. Afinal, professor, existe alguma relação entre o aumento do investimento financeiro e a melhoria na qualidade da educação? Olha, Thaís, esse é um tema sempre muito complexo, não é? Mas que eu resolvi também abordar, porque eu acho que nós estamos aí diante de uma situação muito complexa, não é? Com a pandemia, com a queda de arrecadação, as estimativas para 2021 não são boas, né? Do ponto de vista de perda de investimentos na educação. São novos prefeitos aí assumindo os 5.570 municípios. Um dos pontos centrais da cátedra tem a ver com a política da educação básica, do ponto de vista de impactos na aprendizagem e na redução das desigualdades. Tudo isso significa dizer o seguinte: primeiro, a gente precisa saber que país nós queremos e que educação precisamos para isso. Quando nós olhamos os investimentos feitos até aqui, eles se amplificaram, eles ampliaram-se de uma forma bastante expressiva. Mas em muitos locais, estados e municípios, esse aumento não resultou em aprendizagem, diferentemente de outros locais, e diferentemente entre etapas da educação básica no Brasil. Então, o que eu procuro chamar a atenção é que, primeiro, o Brasil, se quer ser um país protagonista no cenário mundial, ele vai precisar investir mais. Alguns economistas dizem o seguinte: mas o Brasil já investe mais de 6% do PIB em educação. É muito mais do que outros países que estão no topo da educação mundial. Tem razão, olhando por esse ângulo. Mas se a gente analisa a quantidade de estudantes a serem atendidos, os mais de 48 milhões, quando a gente vai ver o PIB por estudante, aí o Brasil está muito abaixo desses países, porque nós temos uma demanda muito alta. Então, é muito importante, primeiro, continuar a ampliar os investimentos em educação para poder se igualar aos países que estão no topo da educação mundial, principalmente os países desenvolvidos. O Brasil, quando a gente analisa os dados da OCDE, olhando o investimento público em educação por aluno, a gente vai ver que o Brasil está muito atrás dos países que estão no topo lá do PISA, que é esse programa de avaliação internacional de estudantes. Por outro lado, é preciso entender que esses investimentos precisam resultar em aprendizagens efetivas. Quer dizer, não basta apenas ampliar se isso não for acompanhado por uma melhoria da qualidade do ensino, por um melhor processo ensino-aprendizagem, resultando dessa forma em aprendizagens essenciais. E é nesse sentido muito que eu coloco que o Brasil precisa aprender com o Brasil. Eu tenho usado muito essa expressão aqui na nossa coluna do programa, do Panorama, porque é uma realidade que o Brasil hoje precisa levar em conta. O Brasil tem muitos cases de sucesso e cases já em escala, como é o caso do Estado do Ceará na alfabetização, o caso de Pernambuco nas escolas de tempo integral,
né, de ensino médio. Então, há muitas situações, inclusive também pontuais, de pequenos municípios com baixa arrecadação, que estão tendo resultados muito expressivos na educação. Então, o Brasil precisa colocar tudo isso na perspectiva de oferecer a outros estados e municípios que não estão conseguindo alavancar, né, os seus resultados educacionais, para que eles possam fazer, né, melhorar esse resultado educacional. Então, não é somente olhar em mais investimento, precisa olhar como esse dinheiro vai ser colocado, que seja baseado em evidências científicas, né, de tal maneira que aquilo que está sendo investido, de fato, a comprovação de que vai ter resultados importantes na aprendizagem escolar. Basta de achismos, né, na educação. Né? Estamos vivendo o século XXI, um ano em que a ciência se mostrou e está se mostrando extremamente importante para o futuro da humanidade. Então, na educação, precisamos aprender também com tudo isso que nós estamos vivendo. Então, é nesse sentido que eu entendo que é preciso, sim, ampliar, defendo a ampliação, mas que ele seja baseado em evidências para que esse uso efetivo resulte em aprendizagens escolares dos nossos estudantes. Não dá mais para estar vivendo no século XXI, em que cada 100 jovens que concluem o ensino médio, somente 9 aprenderam o que seria esperado em matemática, em língua portuguesa, 29. Isso me incomoda profundamente, não dá para a gente aceitar isso. Quase que quadruplicamos os recursos nos últimos 10 anos, né, no ensino médio. E está aí esse resultado pífio. Não dá. Aí você diz, tem solução? Tem, porque os resultados das escolas de tempo integral de ensino médio lá de Pernambuco têm mostrado que são relativamente mais caras, 40% mais do que as de tempo parcial, mas funcionam. Né? Então, o que nós precisamos fazer é investir mais e melhor. Aí nós vamos ter uma melhor educação. Professor, o senhor citou também a importância de se fazer esse investimento financeiro baseado na ciência. Nesse sentido, a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira pode trazer contribuições de peso às políticas públicas de educação, não é verdade? Exatamente, Thaís. Nós estamos aí num momento em que nunca a ciência foi tão importante para o futuro da humanidade, para a qualidade de vida das pessoas. Claro que a gente está falando da pandemia, claro que a gente está falando da área da saúde, né, mas educação e saúde é o binômio mais importante para um desenvolvimento sustentável de qualquer país, que se reflete na sua economia e, portanto, na sua sustentabilidade. E a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira tem como talvez o seu princípio maior é a questão de desenvolver políticas públicas de educação, né, que resultem, né, na melhoria da qualidade da educação básica, do ensino público, nas cidades de médio porte, naquelas cidades de 100 mil a 500 mil habitantes. E, nesse sentido, estamos concluindo 2 trabalhos que devem ser agora apresentados, né, agora nesse mês de novembro, que podem contribuir nessa direção através da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. O primeiro trabalho tem a ver com o desenvolvimento de um indicador que mede o grau de heterogeneidade das escolas de Ribeirão Preto, né, tanto para os anos iniciais como para os anos finais. Né, e isso vai naturalmente pode ser utilizado, aplicável a qualquer outro município brasileiro. Né, deu um trabalho danado, né, danado é uma expressão muito aqui do Nordeste, né, para chegar à conclusão desse trabalho. Não foi fácil, mas agora o trabalho final está me deixando muito feliz, muito otimista. Eu acho que vamos ter, de fato, um indicador que vai medir esse grau de heterogeneidade ou de desigualdade educacional em um dado município, em qualquer uma das suas etapas educacionais. E o segundo trabalho tem a ver com uma análise que nós procuramos fazer da qualidade da aprendizagem e da educação pública nos 66 municípios, né, de médio porte do estado de São Paulo. O Brasil tem 242 municípios de médio porte, sendo que 66 estão no estado de São Paulo, de acordo com os dados do censo, né, de 2010 do IBGE, que foi censitário. Né? Então, nós estamos tomando sempre como referência 2010,
e aplicamos agora para os 66 municípios de São Paulo. Eu acredito que vai ser um estímulo, na minha opinião, a criação de uma eventual rede de colaboração entre esses municípios paulistas de médio porte, de tal maneira que a gente possa fortalecer o trabalho colaborativo em prol da aprendizagem, em prol da redução da desigualdade, né, nos municípios de médio porte do estado de São Paulo. São 2 artigos que nós pretendemos não apenas mandar para publicações em revistas acadêmicas, isso é apenas em função da própria natureza de ser uma cátedra, mas o nosso grande objetivo, como eu sempre disse, é fazer com que isso chegue até o chão da escola. E para cada um desses 2 artigos, nós pretendemos realizar 2 importantes eventos pela cátedra, né, para disseminar esses resultados agora no final do ano de 2020, não é? De tal maneira que a gente possa ter contribuições importantes para os próximos prefeitos no campo da melhoria da qualidade da educação pública em nosso país, a partir das cidades de médio porte, que, como nós sabemos, elas têm um papel, uma importância muito grande no seu entorno, né? Influencia diretamente as pequenas cidades. Então, se nós atuamos para melhorar a de médio porte, e se nós também criarmos uma estratégia de colaboração, de disseminação das boas práticas, isso vai chegar também nas cidades de pequeno porte. Então, estamos bastante animados e esperamos disseminar, divulgar esses resultados agora no mês de novembro. E antes de finalizar o Panorama da Educação de hoje, a gente deixa um convite para todos que estiverem nos assistindo. A gente já citou no programa anterior, amanhã, a partir das 10 da manhã, a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira realiza, em parceria com a Cátedra de Educação Básica do IEA de São Paulo, a conferência online intitulada O Cenário da Educação Básica no Brasil, análise do IDEB 2019. A transmissão vai ser pelo canal do IEA Polo Ribeirão Preto no YouTube. Professor, o que a gente pode esperar desse evento? Olha, essa é uma iniciativa primeira, né, conjunta das 2 cátedras, como você bem disse, né, é mais um esforço das 2 cátedras no sentido de trazer a pessoa hoje que cuida de todos os indicadores da educação brasileira, tanto da educação básica como do ensino superior, que é o professor Carlos Moreno, que há décadas trabalha no INEP, né, do Ministério da Educação. Ele vai estar apresentando os resultados da última edição de 2019 e conosco estarão pessoas que têm digamos, uma importância muito grande para as políticas públicas desse país. Nada menos, nada mais do que os presidentes da Undime e do Concede, né, o Luiz Miguel e a Cecília Mota, não é? Então, isso vai também nos ajudar a fazer com que esses resultados possam, de alguma maneira, serem refletidos pelas redes municipais e estaduais de educação e também contribuindo para esse debate, do ponto de vista da qualidade desses resultados, a professora Bernadette Gatti, pela Cátedra da Educação Básica, e a professora Cláudia Passador, daí da nossa Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, de Ribeirão Preto. Vai ser um ótimo momento para não somente fazer uma reflexão da qualidade do ensino público no Brasil, mas mais do que reflexão, para que a gente possa tomar medidas. Volto a dizer, nós precisamos ter coragem para tomar medidas que resultem em aprendizagens efetivas e na redução da desigualdade educacional. Esse é o desafio da educação brasileira e é com esse princípio que a gente tem atuado na Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. O Panorama da Educação de hoje está terminando por aqui. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Sou eu que agradeço, Thaís, e desejo a todos uma ótima semana e até a próxima segunda-feira. E se você quer saber mais sobre o que acontece na Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, siga os nossos perfis no Facebook, no Instagram e inscreva-se também em nosso canal no Telegram. Eu espero você aqui na próxima segunda para mais um Panorama da Educação. Até lá!